Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo em Romanos, capítulo 14, no verso de número 5, diz assim: faz diferença entre dia e dia, porém outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, cada um fique seguro em sua própria opinião. Quando você vê aqui o texto aos Romanos, né? Só que dentre os romanos também viviam os judeus. Muitos judeus também convertidos a Jesus Cristo. E quando você estuda a história dos hebreus e dos judeus, Deus estabeleceu para eles diversas festas que eles deviam observar. Tinha também o 7º dia, onde eles deveriam observar na rixa. E judeu também tinha uma dieta específica na alimentação. Então muitos judeus queriam obrigar os gentios, né, os estrangeiros e os romanos, a viverem também desse jeito, observar alguns dias, se alimentar da forma que eles se alimentavam, ao tal ponto de isso ser colocado como uma pedra de tropeço para que o evangelho fosse ali anunciado. Isso fica claro quando você lê o contexto. Lê comigo o verso 1 em diante para você entender. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, lembrando que esse enfermo aqui de nada tem a ver no sentido de doença física, está ligado a uma pessoa que acabou de entrar para a fé cristã, né? Iniciante, né? Um leigo, né? Recebei-o não em contendas, sobre dúvidas, né? Imagina, receber um leigo na fé e já bombardeá-lo com diversas questões polêmicas e dúvidas, né? Imagina chegar dizendo já para uma pessoa leiga, né, que acabou de chegar no meio da comunidade: olha, você vai ter que seguir os nossos dias, as nossas festas, e por aí vai, você vai ter que seguir a nossa alimentação, é do nosso jeito. Versículo 2: porque crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é mais fraco, né, come legumes. Provavelmente devia estar se referindo aos judeus que tinham uma alimentação mais vegetariana, e que, é claro, se escandalizavam com outros irmãos em Cristo gentios, comendo, por exemplo, uma carne de porco que era proibida na lei. O que come, verso 3, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue também o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Então aquele irmãozinho, por exemplo, que era vegetariano dentro da comunidade cristã, e via um gentio, por exemplo, comendo todo tipo de carne, ele logo apontava e julgava para o irmão: o que você está fazendo está errado. Talvez até mesmo abrir a boca para dizer: tu está condenado por causa disso, você está no inferno por causa disso, olha, você aí não observa o dia do sábado como a gente observa, você não participa das festas como a gente participa, está no inferno, está condenado. Então havia esse tipo de julgamento no meio da comunidade cristã. Por exemplo, o que Paulo está querendo mostrar aqui? Que existe um assunto primário a ser tratado, que está ligado à regeneração e à salvação das almas dos homens. Questão de alimentação é uma questão secundária. Apesar que o próprio Paulo fala que nós devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Mas primeiro, o que nós precisamos cuidar? Da salvação. Então Paulo queria primeiro trazer esse tipo de mensagem. Mas muitos irmãos estavam atropelando, e aí estava tendo essa contenda. Por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu comia todo tipo de carne, né? Carne de porco, né? De boi, de frango e peixe, e por aí vai. De um ano para cá, eu me tornei vegetariano, né? Na classe ovo-lacto vegetariano. Então, por que eu me tornei vegetariano agora
e tem um entendimento sobre isso, agora eu vou apontar para todos os irmãos e para minha família, para minha casa, que comem já carne há tanto tempo e diz, olha, agora vocês vão ter que virar vegetariano, para estar mais perto de Deus, e para isso, para aquilo outro. Vai gerar briga, vai gerar contenda, e vai muitas vezes ser um empecilho para que a pregação do evangelho seja efetivada nos corações, não é? Por muito tempo atrás eu falava, poxa, muitos aí vegetariano, não come carne, nem criticava aí os vegetarianos. E hoje, olha aí, eu me tornei um vegetariano, não é? Você não tem como mudar a alimentação de uma pessoa radicalmente da noite para o dia. Não tem como, amados. Né? A lei é clara em relação à carne de porco, mas você não pode chegar da noite para o dia, entrar de sola e falar, porco é do diabo, você não pode comer porco. Jesus mandou os demônios entrarem nos porcos. Porco não é alimento. Por isso que Jesus mandou os demônios irem para os porcos. Porco é um animal sujo, imundo, não pode comer. Então você choca uma pessoa a tal ponto que ela fica assim, meu Deus, eu vou para o inferno por causa de questão de alimentação. Então Paulo está tratando disso aí, dessa questão. Aí ele entra no versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Por exemplo, tem pessoas que são apegadas a datas comemorativas. E que se não comemorar aquela data, ela fica triste, se desespera. Uns entram até mesmo em depressão, não é verdade? Já outras pessoas não ligam muito para a data comemorativa, né? Que é o meu caso, né? Eu não ligo muito para a questão de data comemorativa. Mas tem pessoas que têm isso como muito precioso. Então eu que não ligo muito para a data comemorativa, não posso chegar para o irmão e dizer, ei, você está comemorando isso aí, essa festa, esse negócio é bobeira. Está comemorando Natal, você é bobeira, está comemorando Ano Novo, você é bobeira. Não, de maneira nenhuma, né? E por aí vai. Porque, aliás, não é o dia que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o dia. Tem pessoas, né, que quando chega no Ano Novo faz um monte de promessa, que vai mudar, que 2022 vai ser melhor. Mas se ela não muda as atitudes dela, de nada muda. Tem uma frase, né, que foi atribuída de forma meio distorcida a Einstein, mas ele não disse isso exatamente, mas é interessante, diz assim, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Uma pessoa que por mais que ela faça simpatias, por mais que ela faça um monte de promessas, se ela não mudar a postura dela, nada vai mudar ao redor dela, é impossível, mas porque muitos aproveitam essa época de fim de ano para lançar suas superstições, não é? E por aí vai, fazem propósito, fazem campanhas. Por exemplo, a pessoa se endividou o ano inteiro, não teve nenhum controle sobre as suas finanças, não é? Colocou as mãos onde não podia, e por aí vai, fez um monte de besteira, está endividada, está enrolada até o pescoço. Aí ela chega no final do ano, oh meu Deus, eu estou aqui nessa feira para quitar minha dívida, né? Estou ironizando. Venha quitar minha dívida, Jesus. Venha apagar essa dívida do meu nome. Jesus, tem uns que oram até assim, faz um dinheiro aparecer na minha conta. Que sapeco, né? Faz um dinheiro, Jesus, aparecer na minha conta. Aí muitas pessoas vão para os cultos nessa intenção, tentando colocar a responsabilidade que é dela nas mãos de Deus. Então, qual é a nossa mentalidade? O possível está para nós. Nós temos que fazer aquilo que é possível. O impossível está nas mãos de quem? De Deus. É impossível o homem se salvar, mas para Deus tudo é possível. A salvação está na mão de Deus. Então, você lembra quando Jesus ele chegou diante do túmulo de Lázaro? Né? Tinha uma pedra que pesava toneladas ali, fechando ali o túmulo de Lázaro. Lázaro já estava 4 dias morto, fedia bastante ali. E o que Jesus pediu? Jesus podia, com o seu poder, remover a pedra, né? Com o seu poder, remover a pedra. Mas ele não removeu. Ele disse aos homens, removei a pedra. Por quê? Está na nossa capacidade, está nas nossas mãos. Então, o que nós vemos nessa época é as pessoas pegando,
transferindo as suas responsabilidades e colocando tudo na mão do divino, né? Para que as coisas aconteçam de forma mágica, milagrosa e por aí vai. E aí onde a fé muitas vezes é escarnecida. O impossível está nas mãos de Deus, mas o possível está nas nossas mãos. Então não adianta, vou lá para Deus quitar minha dívida, me tirar dessa situação. Conselho ninguém quer. Conselho ninguém quer. Conselho bíblico sobre finança ninguém quer. As pessoas abrem mão, não querem ler a Bíblia, não querem pegar os conselhos sobre educação financeira que a Bíblia dá, mas quer que as coisas aconteçam assim, de forma mágica. Isso aí é muito perigoso. Existe uma prática no meio neopentecostal, e você vai sempre ver eu criticando o neopentecostalismo, porque realmente esse povo tem práticas antibíblicas, né? Eu fiz parte por muitos anos do neopentecostalismo, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Quando chega perto do Natal, próximo ali ao Ano Novo, até um pouquinho mais antes, eles começam a lançar suas campanhas de oração. Começam com um folheto muito grande ali, onde a pessoa vai ter que colocar o seu pedido de oração ali, né? Fazer suas petições. E aí, dentro desse folheto, tem uma coisa, um carro luxuoso, né? A pessoa feliz da vida, tipo como se fosse uma propaganda mesmo de marketing. Aí, a pessoa tem que escrever ali o problema dela e tal, e como se tudo que ela for escrever vai acontecer no ano seguinte. Aí, para não bastar, o que eles fazem para que haja essa realização? Empurram para as pessoas um envelope gordo, para ali as pessoas depositarem o melhor de oferta que ela pode, né? E até mesmo o que ela não pode, é oferecido para ela, que ela tem que ali então fazer e depositar aquela quantia. E aí a pessoa vai lá, faz coloca aquele envelope ali, coloca no lugar que o profeta lá, o ministro determinou, e a pessoa acha assim, pronto, agora o meu sonho vai ser realizado. E aí começa a fazer aquelas orações prolongadas, com voz alterada, né? Aquelas gritaria, a pessoa começa a achar que está cheia de fé, e que tudo que ela pediu, né, vai acontecer no ano seguinte. Por exemplo, no ano de 2019, as pessoas fizeram suas campanhas, achando que a situação delas iria mudar no ano de 2020. No final do ano de 2019, veio a pandemia. E aí se arrasou o ano de 2020. O ano de 2020 foi arrastado pela contaminação mundial, a economia dos países caíram, as pessoas ficaram mais pobres, o desemprego aumentou mais ainda, principalmente no nosso país, pelo mundo todo, ou seja, as coisas não melhoraram de forma nenhuma para a maioria das pessoas em 2020. Então, se esses lugares de fato estivessem com a verdade, por que a vida das pessoas não melhoraram nesse período? Muito pelo contrário, a vida das pessoas estatisticamente pioraram mais ainda. Por quê? Porque, amados, Deus está preocupado em salvar as almas das pessoas. Se for propósito no sentido de levar as pessoas a conhecer Cristo, amém, estamos dentro disso. Mas o que passar disso, o que for simplesmente por uma satisfação pessoal, trazendo sobre o coração da pessoa o quê? Ansiedade, né? Angústia. Poxa, o pastor falou que ia acontecer e não aconteceu. Aí se a pessoa chega para lá, pastor, não aconteceu esses negócios que você falou que ia acontecer. Eu dei o meu dinheiro, dei minha oferta e, poxa, não aconteceu nada. Aí ele vai falar para a pessoa, não, você tem que perseverar. Vamos fazer o seguinte, faz aqui mais uma campanha. E por aí vai. E é interessante que a comemoração de Ano Novo, ela surge muito também com a questão da superstição, e eu vou mostrar para você. Porque quando você olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de fato, não tem nenhum registro histórico sobre os cristãos ou os judeus comemorando a virada de ano. Não tem nenhum registro histórico de cristão ali comemorando o Ano Novo. E onde surgiu isso? As antigas inscrições indicam que as comemorações do Ano Novo, elas começaram ali
por volta do ano 3000 antes de Cristo, justamente na Babilônia. Era celebrado em meado de março, né, a comemoração do Ano Novo. Nessa ocasião, o Deus, né, o padroeiro da cidade da Babilônia, que era conhecido como Marduk, ele era o responsável em resolver qual seria o destino do país. Então, nesse período, né, era um período que durava mais ou menos aí 12 dias, os homens seguiam com as suas procissões, faziam sacrifícios, as pessoas acreditavam, não, ano que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser melhor, era procissões, era ritos atrás de rituais, e por aí vai. E todo mundo sabe que o império da Babilônia caiu. Nós temos impérios conhecidos, como por exemplo, primeiro a Babilônia, depois o Império Babilônico caiu, e veio o Império Mundial, conhecido como Império Persa. Depois do Império Persa veio o Império Grego, e depois do Império Grego veio o Império Romano. Impérios foram sendo construídos, e suas culturas também foram sendo transferidas. E aí, sendo transferido então as culturas dos babilônicos para os persas para os gregos e os gregos para os romanos, o que aconteceu? Por um bom tempo o ano novo dos romanos também começava em março, igualzinho os babilônicos, começava exatamente em março, em meados de 46 a.C. O Júlio César, o imperador, ele assinou um decreto depois e estabeleceu que a data do ano novo seria no dia 1º de janeiro. Nessa data, 1º de janeiro, era um dia dedicado a uma entidade, a um deus, né, conhecido como Jano, aquele que tinha o poder de começar todas as coisas. Depois você vê a imagem desse deus chamado Jano, ele é bifronte, né? Ele tem uma face representando o passado, uma face velha, e uma face nova. A face nova representando o futuro e a face velha representando ali o passado. Então, de diversas culturas, as pessoas faziam ali orações, procissões ao deus Janus. E aí, nesse período também, foram criadas as superstições. Superstições essas que até nos dias de hoje, também as pessoas têm. Por exemplo, essa história de saltar as 7 ondas, comer sementes de romã, não comer aves que ciscam para trás. A pessoa pensa, não, se eu comer aves que ciscam para trás nesse período, minha vida vai andar para trás. E a folha de louro na carteira, né, para dar prosperidade. Nossa, agora sim, a prosperidade vai acontecer. Vou ganhar até mesmo na Mega Sena. E aí, por volta também dessas superstições, foram criadas também as cores. A pessoa bota uma cor nesse período e cada cor representa ali algo que vai acontecer na vida dela. Por exemplo, ela coloca o verde na superstição representa a renovação. O rosa, né, a pessoa que está em busca do novo amor. Não, esse ano de 2022, eu vou buscar o novo amor. Aí bota o rosa, vai virar o ano. O azul, que representa a serenidade, o vermelho, a paixão e o desejo, o branco, que representa a paz, né, tirado até mesmo da Bíblia, e o amarelo, que representa as riquezas. Então, essa metodologia, né, não mudou em nada. Hoje, até mesmo muitas pessoas, às vezes, que se proclamam evangélico, estão com essas superstições dentro de casa, fazendo muitas vezes votos de coisas que ela mesma pode fazer e entregando tudo na mão de Deus, algo que ela mesma pode fazer. E aí, meu irmão, o que isso gera na vida da pessoa? Ansiedade, frustração, nada acontece do que ela pediu e ela vai falar, poxa, Deus não está comigo, Deus não me ama, eu dei uma boa oferta, uma oferta gorda, o pastor falou que ia fazer, que ia acontecer na minha vida, e nada acontece, amado. Sabe qual pedido a gente tem que fazer e nunca deixar de fazer? Salmo de número 51, acompanha comigo aí. E é interessante que esse Deus Jano, ele era representado também com uma chave, né, na mão. Ele era o Deus dos portais, né? Ele que abria e fechava
as portas da nação. Então a nação corria para o deus Jano, né? E os romanos tinham um panteão onde eles adoravam diversos deuses e por aí vai, irmãos. Era uma coisa horrível. Vamos em Salmo de número 51, povo de Deus. Olha só, o que a gente deve sempre pedir diante de Deus e que nunca pode faltar. Pode repetir essa oração, pode fazer esse pedido diversas vezes, que você nunca vai estar pecando fazendo isso, olha. 51 no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Olha só. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Se a pessoa já não tem mais a alegria da salvação, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Meu irmão, essa oração a gente tem que fazer sempre. É uma preocupação de o Espírito Santo jamais se afugentar do nosso interior e da nossa vida. Essa oração você deve fazer todo ano. Senhor, que o teu Espírito Santo nunca se retire da minha vida, que a tua presença nunca se retire do meu coração, que essa alegria da salvação nunca se retire de mim, porque as pessoas fazem os seus pedidos, na maioria das vezes com propósitos materialistas, pedindo, como Tiago condena, somente para os seus próprios deleites, mas não pede, Senhor, que eu nunca perca o teu temor. Senhor, que nunca falte o temor do Senhor na minha vida. Muitas vezes não há pedidos no sentido de, Senhor, me ajude a perdoar quem me ofendeu, me ajude a amar o meu inimigo. Me ajude nesse sentido, Senhor. Me ajude nesse sentido. Pastor, então a gente não tem que comemorar o ano novo? Você não vai comemorar o ano novo no sentido de superstição nenhuma. Nada vai mudar em 2022 se você não mudar, pode ter certeza disso. Não vai acontecer absolutamente nada diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas. Não vai adiantar nada. Se continua preso, escravo do pecado, também não vai adiantar nada. Se o pedido e se a maior invocação for, Senhor, transforma a minha vida, muda a minha história. Em relação a ano novo, Filipenses capítulo 4. É porque dá aquela emoção, né? Aí a gente vai lá para a orla, vê aqueles fogos, dá aquela emoção de, vai tudo mudar, vai tudo ser diferente. 2020 foi pior do que 2019. 2021 foi pior do que 2020. Você está entendendo? Economicamente falando, para o mundo, a taxa de desemprego aumentou mais ainda. Está sendo profeta do caos. Não, estou sendo um profeta da realidade, que eu não quero enganar, iludir ninguém com falsas promessas. Que a gente, irmão, faz aqui o pedido, vai tudo melhorar ano que vem. Senhor, transforma o meu interior, quero melhorar por dentro, principalmente. Melhorar por dentro. Esse texto aqui, ele é um parâmetro muito forte para algumas coisas que precisam ser observadas. Por exemplo, na Bíblia, não tem nenhuma ordenância de comemorar Natal. Não tem. Há uma celebração no dia, do Natal, do nascimento de Jesus? Há uma celebração, ok. Realmente, houve uma celebração, né? Os anjos, o céu ficou em festas, né? Jesus foi presenteado e tudo. Glória a Deus. Não há nenhuma ordem na Escritura dizendo comemorem o Natal.
Não há. Há uma ordem para comemorar a ressurreição, a morte de Jesus e a ressurreição. Isso deve ser comemorado sempre. Agora, os cristãos, né, a princípio o dia 25 era uma data totalmente pagã, tanto é que você vê que houve realmente uma mistura de cultura no Natal, ao tal ponto que mistura até duende no Natal. Tem até duende no Natal. Judeu, por exemplo, não comia porco, mas no Natal tem que ter um porco lá na mesa de muita gente. Você vê que isso é uma mistura de cultura que se formou no Natal. Mas o que o cristão ele deve entender? Não, a gente vai focar somente em Jesus. Se esse é um dia que a gente tem feriado, é um dia para a gente aproveitar, é um dia que a gente vai celebrar, aproveitar o feriado e ficar com a família e celebrar e glória a Jesus. Vamos aproveitar o momento. Não é para demonizar o Natal, como muita gente faz por aí, igual um louco, demonizando, o Natal é do diabo, o Natal é festa pagã. Muitos festejam com paganismo o Natal, mas não o servo verdadeiro de Jesus Cristo. A mesma coisa é a data do dia 1º, é feriado, irmão, você vai estar em casa, festeja, aproveita. Familiares que muitas vezes não te vê há tantos anos, não é? Eles não vão lá para sua casa, ou você até mesmo vai, viaja para longe. Familiares que você não vê há tantos anos, você agora vai ver, né? Não faça como os testemunhos de Jeová, que diz, não vou comemorar Natal, não vou querer isso, naquilo outro, né? E julgam as pessoas que assim fazem, né? E aí a pessoa vive a cada dia triste, né? Não é assim. Olha aí, ó, Filipenses 4, versículo de número 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em quem? Sentido está ligado da mente, né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O ano novo teve o seu início com os pagãos? Sim, teve o seu início com os pagãos. O dia 1º de janeiro é uma homenagem, os romanos homenageavam o deus Jano? Sim, eles faziam isso, só que nós cristãos não vamos fazer isso. Muitas pessoas utilizam o ano novo, o Réveillon, para idolatrar, fazer procissões, dar os 7 pulinhos lá na praia. Muita gente faz isso. Muita gente aproveita esse período para fazer ritual macabro. Mas nós não, nós vamos tirar o que há de bom, nós vamos tirar algo que é proveitoso, que é o feriado. É isso que a gente tem que tirar, o feriado. E essa questão que Paulo coloca aqui é para tudo na vida. É na música que você ouve, é aquilo que você lê, é os relacionamentos, são os filmes, são as séries. Tudo que você for fazer para a glória de Deus e refletir sobre isso aqui, ó. Tem alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Amém, povo de Deus? Então qual é o nosso clamor para 2022? Senhor, não retire de mim o Teu Espírito Santo. Vamos ficar em pé, queridos. Não retires de mim o Teu Espírito, Senhor. Esse é o nosso clamor, é a nossa oração constante. Um faz diferença entre dia e dia. Outros acreditam que todos os dias são iguais. Aproveita o feriado, aproveita o descanso. 2 dias de descanso, né, irmãos? Que o dia primeiro cai no sábado e muitos não trabalham no domingo.
Muitas lojas ficam fechadas no domingo. Outros vão trabalhar, outros não. Aproveita aquele momento que a tua família vai estar aí de longe, vem de longe a te ver. Aproveita o momento, faz uma oração com eles. Fala da importância de lembrar do Criador. O que surgiu originalmente como algo pagão, você vai converter em bênçãos para a tua vida e para a tua família e para a tua casa. Nisso pensai, querido, nisso pensai. Jesus propôs para aquela mulher adúltera uma mudança. Quando Jesus perdoou o pecado dela, mas Ele deu uma ordem para ela: vá e não peques mais. Não adianta apenas eu ser da igreja e continuar com as mesmas práticas que destroem a alma, que me levam para longe de Deus, que não renovam a minha vida espiritual, que me destrói, que me corrói. Corrói não somente eu, mas todos ao meu redor. O ano novo e a atitude velha, nada vai mudar. Tudo vai continuar do jeito que está. Mas um ano novo com atitude nova, obedecendo de fato as palavras de Jesus, guardando os mandamentos, tudo vai mudar ao teu redor. Porque o Evangelho da graça é transformação, amados. É transformação. Graça não é graxa para a pessoa viver na imundícia. Graça é favor de Deus não merecido, mas com responsabilidade. Tudo na vida vai ser a mesma coisa. Meu casamento está ruim, a atitude é a mesma, não vai mudar nada. Eu estou mal financeiramente, mas não faz nada diferente, vai continuar mal do mesmo jeito. Não adianta nem orar. Eu vou orar a Deus aqui. Se continuar fazendo a mesma coisa, não vai mudar nunca. Vai passar anos e anos e vai ter dificuldade financeira. Tem doenças que são ocasionadas por questão de uma má alimentação. Não adianta, meu Deus, me cura, e está lá, do mesmo jeito, desonrando o corpo, só comendo besteira. Não vai mudar, amados. Não vai ter saúde. Tem que mudar a atitude para ter mudança de verdade. E na questão espiritual, principalmente, sem santificação, querido, ninguém vai ver a Deus. Uma pregação que não envolve a santificação, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. A pessoa vai ser enganada, iludida. Quando chegar naquele grande dia, a única coisa que ela vai gritar é: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu aconteci. Deus dirá: apartai-vos de mim, pratica a iniquidade. Oh, meus irmãos, se uma pessoa procrastina o tempo todo, deixa tudo para depois, e não toma atitude, só fica no celular, na rede social, aquilo vai consumir na mente dela, e ela vai parasitando a cada dia mais, e nunca consegue progredir. Por quê? Por causa do hábito, é o mesmo hábito sempre.
Mas se o hábito muda, tudo vai mudar. Por isso que o nome é oração. Orar e tomar uma ação. Agir faz parte. Deus respondeu àquela mulher adúltera e perdoou ela. Mas agora Deus cobra dela a ação, quando diz: não faças mais. Amém, povo de Deus? Obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui com os meus irmãos. Muitos não puderam estar aqui, Senhor, vão assistir depois pela internet. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada simplicidade, Senhor, cada alma. Louvamos o Teu nome, Jesus, que desperta todos os dias nós como uma realidade aqui nesse lugar. Oramos a Ti, Senhor, para que isso venha a ser tomado como atitude na nossa vida dia após dia. Nos ajuda, Senhor. O Senhor disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eu sei, Senhor, que o Teu fardo ele é leve, não é pesado. Ajuda os Teus pequeninos a prosseguir, Senhor. Quando faltar força para servir, quando tentar o desânimo bater, que a Tua realidade do Teu reino, Senhor, nunca se afaste de nós, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nada a reclamar, Pai, só agradecer. Se tem uma coisa que a gente deve aborrecer, irmãos, é o mal. O resto é tudo a gratidão a Deus. Às vezes a gente critica todo o cenário à nossa volta, mas a gente talvez às vezes não repara: poxa, eu acho que o problema sou eu mesmo. A gente quer sempre culpar os outros, mas nunca a gente. Os outros estão errados e eu estou sempre certo. É difícil se interiorizar. É tão difícil que Jesus precisou morrer na cruz por nós, irmãos. Derramou todo o seu sangue, porque sozinho a gente não iria conseguir jamais. Mas Ele estendeu a mão para todos nós e disse: vocês estão perdoados dos seus pecados. O perdão de Jesus é um perdão condicional. Não é um perdão para viver de qualquer jeito, da minha maneira, desonrando a Deus e tudo mais. Amém, povo santo de Deus. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e o amor de Deus Pai seja com todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto de Jesus resplandeça sobre você e te dê uma paz por toda a tua vida. Amém.